Havido alguma situação que você, sei lá, também tenha se afastado um pouco e decidiu retomar? Porque é muito louco isso, porque quando você decide, tipo, viver esse seu propósito, naquele momento, quando você decidiu, talvez você tenha deixado muita coisa pra trás, né? Então, tipo, você fala assim, mano, vou largar tudo isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Porque eu fico imaginando, né, que deve ser muito complicado, porque às vezes muita gente que é cética fala assim, tá, mas como é que eu, como que você me prova que Deus existe? E aí Como que ele falou com você? é uma pergunta às vezes sem resposta lógica. Porque eu falo assim, ah, então fala pra ele, sei lá, mexer esse copo, ou apagar a luz, fazer alguma coisa física, palpável. Aham. E aí como é que você fala com uma pessoa cética dessa? Como é que você chega numa pessoa, como é que você toca uma pessoa dessa e fala assim, como que você explica a fé, entendeu? É muito louco, porque o que aconteceu comigo, dessa situação, pode ter acontecido com muita gente também, com o Mítico, com você, é uma coisa que eu não sei explicar o que foi, só aconteceu, tá ligado? Uhum. Então, pô, primeiro que tá muito maneiro conversar com vocês sobre isso. Não, estamos aqui pra te ouvir Eu já também. parei o pigarro, não sei se vocês perceberam. Tomou Ficou à água. vontade. Já tô menos nervoso. E, cara, vamos por parte, né? Tem várias formas de você tomar uma decisão como essa. De você reconhecer Jesus como seu salvador e tal. De você ter a sua vida transformada pela palavra, pelo evangelho. A primeira delas é uma decisão mesmo, sabe? Você olha tudo, analisa o mundo, coloca no papel, na ponta do lápis, olha o que você está vivendo, olha como tá, vê as histórias, ouve uma pregação e diz, cara, eu quero isso. Aí você toma a decisão e ali você começa a ter uma mudança que Deus faz. Deus faz. Não é balela. Isso é a palavra. Eu creio com todo o meu coração, senão eu não estaria falando isso aqui para vocês. E existe uma segunda forma, que é quando a gente não tem para onde correr. Quando a vida dá muito errado. Quando a vida sai do nosso controle. E eu vou te dizer uma coisa, cara. A maioria das pessoas toma uma decisão como essa só quando a vida sai totalmente de controle. Os lugares mais fáceis para você ganhar alguém para Jesus, e não que... Entenda por que eu estou dizendo isso para você. Num ambiente de luto, num velório, numa casa onde tem alguém doente, esse é o lugar melhor para você ganhar alguém para Jesus. Os leitos de hospitais, todos os dias tem alguém aceitando a Jesus. Porque na cabeça dele ele não tem para onde ir. Por que isso é importante a gente saber? Porque tem gente que deixa para esse momento, sabe? Vive a vida inteira protelando. Não, um dia eu vou mudar, um dia eu vou viver isso que o Senhor quer. Porque a gente sabe de verdade, lá dentro do nosso coração, a gente sabe o que está certo e o que está errado. Sim. A gente sabe o que desagrada a Deus e o que não. A gente sabe, cara. A gente não é bobo, a gente sabe. Até por conta da nossa própria cultura cristã, que já nos ensina o que é certo e errado desde novinho. A gente sabe. Mas tem gente que deixa para esse momento da vida. Esse é o momento mais triste, cara. Porque é o momento onde você tem que ter muita dor. Aí naquele momento de muita dor, que foi o que aconteceu comigo. No momento de muita dor, você fala, mano, sabe de uma coisa? Chega. Eu quero viver o que Deus tem pra mim. E aí você faz uma decisão, mas aquela decisão, ela carrega tanta cicatriz, tanta ferida, que demora pra você se recuperar um pouco, sabe? Demora pra você... E às vezes nunca acontece. Às vezes é só você tomar uma decisão e você vai embora. Entendeu? Quantas que acontece isso aqui, a gente sabe? Que não dá tempo. E aqueles que não dão tempo? E aqueles que viveram a vida inteira sabendo a verdade, sabendo o que era para fazer e nunca fizeram, e que não deu tempo. A vida não deu tempo. Entende? Por isso que isso é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. Sabe? É a decisão mais séria que alguém pode tomar. Porque muda tudo. Não muda só a tua eternidade, não. Ele apaga o passado, ele... estabelece o teu presente, ele aponta o teu futuro e ele resolve a tua eternidade. É muita coisa numa decisão como essa. Então cara, a minha experiência que eu tive com Deus foi o seguinte, eu tive um afastamento das coisas do Senhor com 16 anos, eu cresci na igreja, como eu falei para vocês, minha casa teve muitos problemas, não, é meio longa a história, mas a minha casa foi um tanto disfuncional durante um tempo, meu pai teve uma quebra financeira, acabou indo embora de casa, não indo embora... fugiu, e a gente não sabia nem o que tinha acontecido, se ele tinha morrido. Nossa, que horrível, cara. Então a gente viveu isso. Do outro lado tinha minha mãe, que, sabe, também estava com o coração compreendendo aquilo errado, até que Deus mudou ela e ela começou a orar pelo meu pai. Durante 8 anos ela orou pela vida do meu pai. Deus restaurou a nossa casa através da oração da minha mãe. E aí Deus salvou a minha família, meu pai, minha mãe.
Mudou tudo. Teu pai voltou pra casa? Meu pai voltou para casa, o Senhor restaurou o meu casamento dos meus pais e tal. Só que nisso tudo ficou um reflexo. E eu era o reflexo daquilo, sabe? De toda essa desordem, isso veio para mim. E eu me tornei um reflexo da desordem. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu me fingi de louco, deixei para trás. Eu não fiz muita coisa de errado na vida, não, mas eu até brinco que eu sou um ex-nada, eu sou um... Ex-nada. Eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, não posso dizer que eu sou um ex-drogado, alguma coisa assim, eu falar algum... Não sou. Mas o problema é que quando você tem um propósito de Deus e você ignora isso já é absurdo. Porque você nunca vai conseguir ser feliz vivendo longe daquilo que Deus colocou pra você. É como se fosse, sabe, aquilo ali não tem o que fazer, diferente daquilo. E hoje eu consigo entender isso com muito mais clareza, né, do que eu vivo agora e tal. Mas então, só pra vocês compreenderem, quando eu vivi isso, né, tive esse afastamento com 16 anos, dos 16 aos 19 viver longe de Jesus. Aí entrei na faculdade, namorei com a minha esposa, minha esposa é a minha primeira namorada. Namorei com ela 2 anos, um namoro horrível, briga, ciúme. Cara, horrível. A gente deve ter se deixado assim, umas 10 vezes. Nossa Aliança senhora. de namoro, eu devo ter jogado mais 5 fora. Cada vez que eu jogava, eu me arrependia, voltava no lixo, não conseguia mais pegar. Tinha que comprar outro. Cara, maior prejuízo, maior B.O. 2 anos. Dia 23 de abril de 2009, acabou de completar agora. 13 anos dessa data. 23 de abril de 2009, eu já estava na faculdade. Cara, eu tava passando um processo de muita dor, de muita angústia, por vários motivos, coisas que estavam acontecendo e desencadeando dentro de mim, percepções, sabe, que estavam ficando claras. E, cara, nesse dia 23 de abril, eu pensei em suicídio. Foi um dos piores dias da minha vida e foi um dos melhores dias da minha vida. Caramba. Porque eu vivi aquele dia que demorou 72 horas para passar 12. E quando chegou no final da noite, eu tentei encontrar uma igreja, porque eu precisava de uma esperança, cara, sabe? Precisava que Deus falasse comigo, eu precisava daquele momento que você teve, sabe? Uhum. Eu precisava. E eu tava encurralado, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E aí eu fui numa igreja, estava fechada, tentei encontrar um irmão que passava por mim cantando na época que eu era mais jovem. Ele ia orar num monte lá que tinha. Tentei encontrar ele porque eu queria aquele monte que ele ia orar, sabe? Eu queria isso. Eu também não encontrei, e aí eu fui para casa. Fui para casa, cheguei na minha casa, passei pelos meus pais desapercebidos, fui pro meu quarto, dobrei o joelho no cantinho da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Sabe, a oração que eu briguei com Deus, sabe? Que eu falei com o meu coração rasgado. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho esperança, minha vida é uma tragédia. Se o Senhor não entrar com providência, se tem uma palavra, se existe realmente aquilo que o Senhor falava comigo lá atrás, se é verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou fazer uma besteira. Cara, assim, um choro, um desespero, uma oração muito dolorida. E aí eu me lembro, cara, que eu me lembrei de uma Bíblia que estava no quarto da minha mãe, que era do meu avô. Eu fui lá, peguei a Bíblia, voltei pro quarto. E aí falei, Jesus, é só dessa forma que o Senhor vai poder conseguir falar comigo, no sentido, né, que eu preciso e tal. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei a Bíblia assim e abri. Abri Salmo 116. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cara, mano, eu caí num choro, comecei a agradecer a Jesus e falei, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Aí fechei a Bíblia e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cara, nossa. Ali eu tomei a melhor decisão da minha vida. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor está falando comigo. A partir de agora nunca mais vai ser da mesma forma. Entra no meu coração, muda a minha história de verdade e tal. E cara, foi tão radical o que Deus fez comigo, que no outro dia, sem brincadeira, eu era outro Dave. Mudou tudo, cara, mudou tudo. É a peça que faltava. Mudou tudo. No meu namoro, que era uma tragédia, o Senhor consertou, me fez entender o que estava errado, mudei tudo. Tanto é que eu casei com a minha esposa, nós temos 3 filhos e a gente já está 12 anos casado, 11 anos casado. Então, aquilo ali mudou a minha vida para sempre. E isso é uma experiência.
Agora, quando a pessoa fala, tá, mano, e a fé? E aí, dá pra explicar? Como que se explica? Tem coisas que a gente não vai conseguir materializar a explicação. Entendeu? A gente não consegue materializar. A gente não consegue dizer, é por isso, não é uma fórmula matemática. É transcendente, é sobrenatural. Então, o que vai fazer explicar um milagre? Os frutos do milagre são extremamente especialistas em explicar que aquilo que Deus falou era verdade. Então, Deus falou com você que você ia falar para milhares de pessoas. Era loucura? Tá aqui, pô. Não era loucura. Era verdade. Deus mudou a minha história, Deus falou comigo no quarto, realmente. Era loucura? Não. Tá aqui. Tô casado, falo de Jesus para milhares de pessoas, tenho meus filhos que eu sou apaixonado por eles, tenho uma vida digna. Então, entende que o resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso, entende? Então a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Porque era só uma palavra, mas a palavra se materializou. Entende? Então é isso que a gente vive, é isso que eu creio. Então, dá para explicar? Talvez no primeiro minuto não dá para explicar, mas depois você consegue pelo próprio fruto daquilo que Deus falou com você.